masculinidade tóxica, relacionamentos complexos e uma promessa que mudou tudo. Parece uma história moderna, mas na verdade é um clássico brasileiro do século XIX que continua mais relevante do que nunca. Hum. É fascinante como essa história se conecta com algo que descobri sobre a Guiné Equatorial. O povo Fang tinha uma crença antiga de que o leite materno podia afetar permanentemente a masculinidade de um menino. E isso tem tudo a ver com nosso protagonista, Bentinho, um homem que, aos 54 anos, ganhou o apelido de Dom Casmurro e vivia isolado numa réplica exata da casa de sua infância. Já dá para perceber que temos algumas questões não resolvidas aqui, não é? Nossa, e tem mais. A história começa com uma promessa que mudou tudo. A mãe dele, Dona Glória, prometeu a Deus que se tivesse um filho homem, ele seria padre. Exato. E quando o pai morre, Bentinho tem apenas 4 anos. O tio Cosme até vem morar com eles, mas não interfere na educação. Então, temos um menino completamente moldado pelos desejos da mãe. E como isso afetou a formação da masculinidade dele. Sem uma figura paterna para equilibrar, ele fica preso numa dinâmica que Jung chamaria de complexo materno. Sabe o que é mais interessante? Quando Bentinho conhece Escobar no seminário, desenvolve uma amizade tão intensa que, segundo o analista junguiano Carlos Byington, vai muito além do que parece à primeira vista. Você está falando daquela análise que sugere que Bentinho não sentia ciúmes, mas inveja? Exatamente. Byington sugere que Bentinho não tinha ciúmes de Capitu com Escobar. Na verdade, ele queria estar no lugar dela, ser amado por Escobar. É uma perspectiva completamente diferente da história. E como isso se conecta com questões contemporâneas? Hoje vemos tantos homens lutando com suas próprias inseguranças sobre masculinidade. Bem, os dados mostram um aumento significativo no uso de antidepressivos entre homens nos últimos anos. E muitos especialistas conectam isso diretamente com essas questões de identidade masculina não resolvidas. E tem aquela questão fascinante sobre o monoteísmo psicológico que você mencionou. Como Bentinho nega todas as outras partes de sua personalidade. Sim, e isso é um padrão que ainda vemos hoje. Estudos recentes em psicologia mostram que homens têm 3 vezes menos probabilidade de buscar ajuda para questões emocionais do que mulheres. Então podemos dizer que Dom Casmurro é quase um manual sobre como não lidar com inseguranças masculinas? Bem, é mais como um espelho que reflete padrões que continuamos repetindo. Quando Bentinho começa a ver em seu filho Ezequiel apenas as características de Escobar, ele está projetando todos seus medos e desejos reprimidos. E isso nos leva a pensar sobre como essas projeções afetam relacionamentos modernos. Exatamente. E os números são impressionantes. Pesquisas recentes mostram que relacionamentos onde existe essa dinâmica de projeção e controle têm 70% mais chance de terminar nos primeiros 5 anos. Então, o que podemos aprender com tudo isso? Bem, primeiro, que essas questões são universais e atemporais. Machado de Assis conseguiu captar algo tão profundo sobre a psique humana que continua relevante mais de um século depois. E também que é possível quebrar esses ciclos, desde que estejamos dispostos a olhar para nossas próprias sombras. Exato. E talvez essa seja a maior lição: a importância de integrar todas as partes de nós mesmos, inclusive aquelas que a sociedade nos ensinou a esconder. Só assim podemos construir relacionamentos verdadeiramente saudáveis. E como você acha que Bentinho reagiria se vivesse nos dias de hoje? Hum, Provavelmente estaria em algum grupo de terapia, tentando entender por que reproduz os mesmos padrões em seus relacionamentos. Ou talvez fosse um daqueles caras que passa horas em fóruns online discutindo masculinidade. Nossa, consigo até visualizar ele compartilhando posts sobre red flags em relacionamentos. E o mais irônico é que todas as red flags que ele apontaria seriam projeções de suas próprias inseguranças. Mas, hey, pelo menos hoje, temos mais ferramentas para entender e trabalhar essas questões. Então podemos dizer que Dom Casmurro não é apenas uma história de ciúme, mas um estudo profundo sobre como nossas relações primárias moldam nossa capacidade de amar? Precisamente. E talvez seja por isso que essa história continue tão relevante.
Ela nos mostra que, mesmo depois de mais de um século, ainda estamos tentando encontrar um equilíbrio entre nossas inseguranças e nossa capacidade de amar verdadeiramente.